Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que o Senhor muito nos abençoe neste tempo de estudo bíblico, em que estaremos a tentar descobrir como podemos ter uma boa relação de proximidade com Deus. Este primeiro versículo já nos atira para essa realidade, evidenciando que agora nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ora, se já não temos essa condenação, então, porventura, temos a possibilidade de ter uma boa relação, uma proximidade com Deus. Sendo certo que quando esta relação e esta proximidade não existe, com certeza a responsabilidade está da nossa parte, porque o Pai Celestial aguarda por nós a cada momento, a cada instante e a cada dia. Se a nossa relação não é de proximidade com Ele, se a nossa relação não é boa com Ele, se a nossa relação não é de intimidade com Ele, é porque somos filhos que não temos desejado essa relação. Porque Deus Pai aguarda por nós ansiosamente em cada instante. Bom, mas que processo teológico é que nos conduz a esta relação e a esta ausência de condenação na nossa vida? Curiosamente, ou talvez não, na mesma epístola de Paulo aos Romanos, mas desta vez no capítulo 5 e no verso 1, nós temos a resposta a esta pergunta, quando nós podemos ler nesse versículo 1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então falamos aqui de um primeiro processo, que é o processo da justificação, que acontece através da fé em Cristo Jesus. O verso 10 dá-nos outro elemento fundamental para compreendermos que agora já não há condenação. E porquê? Diz o verso 10, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Bom, então evidenciamos aqui dois processos através dos quais, quando nós os vivemos, poderemos afirmar, como lemos no capítulo 8 e verso 1, que não há condenação porque agora nós estamos em Cristo Jesus e é nessa dimensão que nós nos podemos relacionar com o Pai. Mas para termos uma pequena noção do que implica justificação e reconciliação, gostava de fazer uma brevíssima incursão teológica convosco neste tempo. E em primeiro lugar identificar aquilo que é a justificação. Lemos no verso 1, justificados, temos paz com Deus. A justificação pela fé em Cristo Jesus significa como que o ato jurídico de Deus em que Ele declara como justos homens injustos. Porquê? Por causa dos méritos do seu Filho, o Senhor Jesus. Significa isto que pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, nós somos despenalizados pela culpa que assumíamos. Na soteriologia, uma área do estudo teológico que tem que ver com o estudo da salvação, o ato de justificar implica na imputação da justiça de uma pessoa para outra. Ora, isto significa que a culpa que era nossa saiu da nossa pessoa e foi para outra pessoa. É este processo que acontece com a vida, o sacrifício do Senhor Jesus. Significa que o elemento A que tinha a culpa, através do processo de justificação, deixa de ter essa culpa porque ela vai ser colocada numa outra pessoa. A justificação é como que um dos pontos principais num processo que é simultaneamente lógico e espiritual na nossa vida, da salvação, em que Deus declara que uma pessoa está no estado de redenção. Fomos justificados pela fé em Cristo. A justificação pela fé é, por isso, uma doutrina que é fundamental da fé cristã, e nós sabemos disso. E sabemos até que esta fé esteve no centro da Reforma Protestante. E a consequência desta justificação é, em primeiro lugar, que nós temos paz. É o que diz o verso 1. Nós temos paz.
ponto final, diria eu. É inquestionável esta nossa nova identidade. Temos paz. Mas é importante sabermos, temos paz com quem? O versículo ajuda, dizendo, temos paz com Deus, pela fé em Cristo Jesus, pela graça de Deus, por todo este processo de justificação. Então a paz de Deus é, de agora em diante, quando nós a assumimos e a vivemos, é a nossa porção inestimável da nossa identidade enquanto cristãos. Estamos reconciliados, poderemos assim dizer, com o soberano juiz, porque Deus é amor, é verdade, mas Ele também é o soberano juiz. E através deste ato, que poderia até suscitar a ira de Deus, não é? Através da morte do seu filho, através deste ato, nós somos justificados. Verdadeiramente o amor de Deus é incomparável com qualquer outro tipo de amor, qualquer que ele seja. E Ele amou os pobres humanos que não eram sequer dignos desse amor. Mesmo antes que Ele fizessem alguma coisa, se é que o poderiam fazer, já estavam a ser amados por Deus. Deus amou-nos quando nós ainda éramos fracos, quando ainda éramos ímpios, diz o texto nos versos seguintes, quando ainda éramos pecadores e seus inimigos. Agora, este amor é derramado no nosso coração. E por todas estas razões e pela justificação, nós temos paz com Deus. Há um outro processo que é igualmente importante e que é a reconciliação. E juntando a justificação com a reconciliação, nós não temos mais condenação. E por isso podemos ter uma relação de proximidade e de intimidade com Deus. Mas então esta reconciliação, a Bíblia fala e afirma sobre isso, dizendo que Cristo nos reconciliou com Deus. Já lemos isso no verso 10 do capítulo 5. O facto de nós precisávamos de ser reconciliados significa que o nosso relacionamento com Deus estava quebrado, estava fraturado, já que Deus é santo e a culpa é toda nossa. Por isso o nosso pecado separa-nos de Deus. No versículo que nós já lemos, identifica que nós éramos inimigos de Deus. Porque se nós, quando inimigos, diz o texto, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando reconciliados, etc, etc. Ou seja, identifica a nossa identidade antes de sermos reconciliados com Deus. Quando Jesus morreu na cruz, Ele satisfez o julgamento de Deus, o soberano juiz de que eu falei há pouco. E tornou possível que os inimigos de Deus fizessem as pazes com Ele, que é uma expressão que nós conhecemos do nosso cotidiano. A nossa reconciliação com Deus, então, envolve o exercício da sua graça, da graça de Deus, e o perdão do nosso pecado, que vem através do sacrifício de Jesus. O resultado deste sacrifício de Jesus é que o nosso relacionamento muda de um relacionamento de inimizade para um relacionamento de amizade. E quando nós somos verdadeiramente amigos, nós temos essa proximidade e a intimidade. No Evangelho de João, capítulo 15, verso 15, nós lemos: já não vos chamo servos, mas tenho-vos chamado amigos. Reconciliação cristã é uma verdade gloriosa, intensa e extraordinária. Nós éramos inimigos de Deus, mas agora somos seus amigos. Nós estávamos num estado de condenação por causa do nosso pecado, mas agora somos perdoados, estamos perdoados. Nós estávamos numa situação de guerra com Deus, mas agora temos paz. Paz com Deus. E essa paz que excede todo o entendimento, como lemos em Filipenses capítulo 4 e verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, a nossa proximidade e uma boa relação com Deus exige a justificação, a reconciliação, e por essas razões, vividas pelos cristãos, a condenação já não existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vivendo toda esta proximidade, toda esta salvação em Cristo, então nós podemos viver esta paz extraordinária que temos com Deus, esta paz que excede todo o entendimento. É esta paz que eu desejo que Deus possa colocar
no teu coração, hoje e sempre.